Tem muitas coisas acontecendo com o povo de Deus, com a família do povo de Deus. E nós temos assistido às lives que o Felipe, o Tiago, o Júnior Negão têm promovido durante a semana. E muitos queridos nossos têm perdido familiares. Nesse culto de ceia, nós estamos aqui com Graceni. O Tiago estava falando, Graceni, vai ter hora que nós vamos poder te abraçar, poder compartilhar contigo essa dor da perda da sua mãe. Mas hoje ela está na casa do Pai. Ela vem dizer quem é Deus na vida dela. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas nós temos um Deus que cuida de nós. E temos a certeza absoluta e falamos com toda a convicção que a mãe dela está num lugar especial, melhor do que nós. Mas eu tenho certeza também que Deus está contemplando o coração dela nessa noite. Fazer a oferta agora. Eu quero falar de um povo que foi fiel na sua oferta, cumprindo a ordem de Deus, daquilo que era determinado. É como está escrito na
de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, te agradecer por essa grande oportunidade e privilégio de estarmos ofertando e dizimando a casa do Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado das finanças da tua igreja. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que têm visto o número da conta da igreja e do banco, que tem que fazer os seus depósitos, as suas ofertas, sem aqueles que não podem vir à igreja, mas que vão ao banco e possam fazer o seu depósito, para que a obra do Senhor continue, pois os compromissos são muito grandes. E eu tenho certeza que todo aquele que, como está nessa palavra que eu acabei de ler, que o povo, quando começou a contribuir para a casa do Pai, nada faltou, nada faltou. E é isso que Deus contempla em nós, a fidelidade. Temos compromisso com a obra do Senhor. Se nós temos compromisso com a obra do Senhor, temos compromisso com o nosso Deus, porque Ele é quem cuida dessa casa, essa casa é dele, é para Ele que nós louvamos, é para Ele que nós intercedemos, é para Ele que nós estamos aqui. Receba, Senhor, essa oração como gratidão por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Automático agora, viu? Não tem vírus, esse só tem álcool. A graça e a paz de Deus, amém, queridos. Olha, eu fui incumbida aqui pelos meninos da mídia, fazer um pedido aqui, e o pedido eu vou ler conforme me deram, tá? Quem tiver uma filmadora para doar, com a entrada HDMI, Full HD, ou se sentir no coração, você pode doar. Pode doar também o dinheiro, para poder a gente consertar essa mídia que tem sido um problema, porque graças a Deus, algumas pessoas já doaram dinheiro, para comprar placa, mas ainda está com probleminha, agora descobriram que é a filmadora. Tem que ter uma filmadora boa, porque para filmar legal. Então, às vezes, a gente fala assim, mas às vezes tem alguém que tem uma filmadora guardadinha lá num canto, que não está usando, e Deus vai te abençoar, porque à medida que você abençoa a casa do Senhor, você é abençoado também. Agora, antes da gente ministrar a palavra, eu gostaria de pedir você que está na sua casa, para a gente junto, nós vamos estar orando por um jovem, ele já até foi um jovem aqui da igreja, algumas pessoas conhecem ele, que é o Alexandre Bittetti, conhecido como Pulguinha, na época, né? Foi bem conhecido aqui. E o Alexandre está internado, precisando muito de um milagre, mas nós, como igreja do Senhor, nós cremos em milagre. Nós sabemos que Deus pode tirar ele da onde ele está, e amanhã eu creio que nós vamos dar um lindo testemunho essa semana da vida dele. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos na sua casa, que nós vamos estar apresentando o Alexandre diante de ti, a esposa dele, Janaína, o filhinho. Senhor, aqui como igreja do Senhor reunida, eu sei que nós estamos aqui tudo que ele precisa é de um pulmão respirando normal. E nós pedimos nesse momento que ele venha surpreender a medicina. Assim como a médica agora à tarde falou que ele teve uma melhora de ontem para hoje. Eu creio que essa semana ele também terá uma melhora de hoje para amanhã e de depois, até o pulmão dele começar a respirar normal.
Deus, nós queremos junto contar e cantar essa vitória na vida do Alexandre. E desde já, nós te agradecemos porque cremos que o Senhor está visitando o teu filho. Nessa mesma oração, nós ligamos todos, aqueles que são da sua casa, aqueles que têm parente também, que está enfermo, que está passando por um período difícil. Nós pedimos, Pai, toca agora. Envia os teus anjos guerreiros. Faz, Senhor, o teu sobrenatural. Senhor, quantas pessoas nós conhecemos que estava com o diagnóstico de morte no hospital. E as pessoas chegam para nós e dizem, eu tive a visita de um anjo, eu tive uma visita de uma luz. Senhor, que essa visita seja agora na casa, na vida, no hospital, e que luzes, anjos, presenças gloriosas do Senhor que se manifeste da maneira como o Senhor pode manifestar. Traga, Senhor, vida para esses que estão precisando. Oramos assim porque cremos no teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro Você na Sua Casa. No livro de Salmo 139. 139. Número 1. Não sei se eles conseguiram colocar ali no Data Show. Mas vamos, se não conseguiu, não... Ah, conseguiu. Então vamos ler aqui no Data Show. Não sei se está dando para vocês verem aí na casa de vocês. Se tiver, dá um ok aí que tá. Porque aí não precisa apagar a luz. Tá bom? Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Agora vamos para o 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Só até aí, feche os seus olhinhos, vamos falar com o papai. Espírito Santo, nós te louvamos, porque estamos aqui, Pai, podendo falar, Pai, para pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e nós não podemos, ó Pai, nem queremos falar nada do nosso coração, mas que tudo que seja feito, falado aqui, seja para a honra e glória do Teu nome, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que a nossa semana, Senhor, venha a ser diferente, que a nossa vida venha a ser diferente, que a nossa conduta venha a ser diferente, porque a Tua palavra, ela nos renova, ela nos inspira, ela nos liberta, ela nos transforma. Assim seja, em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que for necessário que o Senhor venha fazer em nome de Jesus. Nós clamamos porque sabemos, Pai, que o Senhor é suficiente. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já leram esse salmo todo, mas eu acredito que quase todas as pessoas conhecem esse salmo. Esse salmo foi escrito por Davi, fala da onipotência, onipresença, onisciência de Deus. E eu senti, quando eu estava lendo esse salmo, de perguntar uma coisa, né, para a gente, que às vezes acontece isso. Você acha que você é um indigente ou está sozinho nesse mundo? Porque esse salmo, ele fala que nós não somos um acidente,
Nós não somos um erro, nós somos único, criado por Deus. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele sabe, nesse salmo, ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe o que já vai acontecer lá na frente, e ele sabe o que já aconteceu lá atrás, antes de eu nascer, ele já sabia. E quando eu estava lendo esse salmo, me trouxe à memória uma passagem que está lá no livro de Êxodo, Êxodo 3, quando o Senhor chama Moisés, no meio daquela sarça, e o Senhor fala assim: Moisés, vai lá libertar o meu povo. E Moisés, quando se aproxima de Deus, ali no meio daquela sarça, Deus falando com ele, ele fala para Deus assim: Deus, como é que eu posso libertar aquele povo se eu sou gago? Eu tenho uma língua que não falo bem, eu não sei falar direito. Você sabe o que Deus falou para ele? Não, aí ele deu uma ideia a Deus. Ele foi dar uma ideia para Deus. A ideia dele para Deus foi essa: meu irmão Arão, ele é muito eloquente de fala, ele fala bem, ele sabe falar muito bem. Aí o Senhor fala para ele assim: é você que vai falar, não é o seu irmão. Eu posso até usar o teu irmão para falar através de você, mas você, vou te colocar por Deus, e o seu irmão por sua fala, vai ser o seu profeta, mas você é que vai falar. Aí eu pergunto a você, preste atenção uma coisa. A Bíblia diz aqui, conforme Davi estava falando, que o Senhor nos conhece, Ele nos sonda. O Senhor sabia que era Moisés que era para carregar aquele povo, porque Ele já conhecia Arão. Antes de Moisés saber o que Arão ia fazer, o Senhor já sabia que lá no 32, no Êxodo 32, a primeira oportunidade que Arão teve, ele fez um bezerro de ouro para o povo adorar. E, infelizmente, quando ele fala que nos conhece, quando ele fala que ele nos sonda, ele realmente nos conhece, ele realmente nos sonda. E eu creio que quando nós entendemos isso, nós vamos mergulhando cada vez mais. E eu convido você nessa noite a sair, tá, do raso e entrar nas profundezas do que Deus tem para a gente. Se você crê nisso, você vai dizer: eu decido entrar nessas profundezas. Eu decido, eu quero. Eu vou falar algo aqui para vocês que está sempre, quase todo mundo aqui que já estudou na escola bíblica já ouviu isso. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E para confirmar isso, eu gostaria de ler com vocês em Tessalonicenses 5:23. Queridos da mídia, conseguiram? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos juntinho? Não. Será que eu botei errado? Ah, não, tá certo, tá certo. Tá, porque a minha tradução está diferente. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos plena convicção que nós pertencemos a Deus, e nós temos um espírito, nós temos uma alma e temos um corpo. A nossa alma, né, é na nossa alma onde nós estamos vivendo, a maioria das pessoas estão vivendo o que essa pandemia tem feito, né? Porque a nossa alma é na nossa mente que nós sentimos medo. E essa semana eu estava conversando com um médico e ele estava falando que ele estava apavorado com algo que ele estava vendo. Ele falou que no consultório dele tem chegado tanta gente com falta de ar, que ele disse que nunca viu isso.
E ele começou a falar, é muita gente com ansiedade, é muita gente com medo, é muita gente sem dormir. Por quê? A nossa alma, ela recebe tudo que você está vendo aí do lado de fora, entra na alma e você recebe tudo de ruim. Quanta gente está sem dormir? Porque a nossa mente capta aquilo ali que você vê na televisão, aí você recebe aquilo ali faz a gente até esquecer o que nós lemos aqui no Salmo 139, que nós somos cuidados por Ele, que a onisciência dEle, a onipresença dEle nos guarda, a gente esquece tudo isso. Aí a nossa alma recebe, aí você fica com insônia, você fica sem dormir, tá? Você vai dizer, Cristina, não adianta nada você falar isso se você não tem um remédio, mas Deus, o Espírito Santo tem um remédio para a gente, você vai ver. Aí é na nossa alma, onde nós, né, nos inquietamos, temos medo, aonde a gente se revolta, né? Você está vendo aí, você liga a televisão agora, é uma revolta, a nossa alma recebe isso, pelas coisas que a gente tem visto, que acontece, maldade, coisas que você vê como esse caso aí da criança, né, que morreu de 5 anos, e a gente fica, nossa alma briga por aquilo ali. É na nossa alma que a gente se vinga. Você já viu que alguém, quando pisa no teu pé, pisou no meu pé, também vou pisar no pé dele. Ou, em outras palavras, fulana não falou comigo, eu também não vou falar. Nossa alma. Aí é na nossa alma que tem as disputas, não é? É na nossa alma que você diz, eu vou fazer assim. Não, eu vou fazer assim. Mas quando você entende que você é de Deus e não está aqui para disputar, você vai lembrar, eu sou um time e nós vamos trabalhar junto. É na nossa alma que acontece a desunião, né? É na nossa alma que você fala, eu não vou ajudar ele, eu não vou ajudar ela. Mas, se você entender, eu fico vendo aqui, por esse processo, né, devido a essa pandemia que aconteceu das igrejas serem fechadas, a nossa igreja não estava preparada para nada disso. Então, começou ali com uma filmadorazinha, com um celularzinho de um, celularzinho do outro, e hoje eu fico vendo uma equipe, que eu não sei a quantidade, não sei, mas é mais de 6 ou 7 pessoas, que ficam ali trabalhando, e eu acho lindo, porque nenhum está puxando a rede sozinho. Todos eles puxando a rede junto. Eles fazem uma escala, um dia um está aqui, outro... Você está na sua casa, você nem imagina, mas é cansativo. Às vezes eu vejo eles segurando a câmera com a mão aqui, ó. Eu vi Jane e a Sueli segurando câmera ali. Fica, às vezes, se for a mensagem 1h30, se o culto for 1h30, eles ficam segurando, às vezes, com a mão. Por isso que eu creio que Deus vai dar essa filmadora abençoada, para não precisar ficar segurando. Então, gente, aí a gente vê que isso tudo na nossa alma, olha quanto lixo a nossa alma carrega, quanta coisa ruim a nossa alma carrega. Nossa alma carrega orgulho, né? Eu não preciso de você, eu posso fazer sozinho. A nossa alma carrega questionamento, mas por que aconteceu isso? Também não vou mais para a igreja, porque se aconteceu isso com fulano, isso tudo a nossa alma carrega. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Que assim como nós temos uma alma, nós temos um corpo, nós temos o Espírito em nós, o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito, e é no nosso Espírito, tá? É no nosso Espírito que nós confiamos em Deus. É no nosso espírito que nós cremos em Deus. E é no nosso espírito que nós acreditamos que as coisas em um dia podem mudar. Aí você pode dizer, Cristina, como que você acredita que as coisas podem um dia mudar? Eu estava essa semana orando e eu falava para Deus, Senhor, nós precisamos ver muitos milagres acontecendo no mundo, né? Porque eu não sei se vocês pensam assim, mas é tanta coisa acontecendo que você pensa assim, só Deus pode entrar com o exército de fogo dele para mudar tudo. Aí eu comecei a orar e o Espírito Santo me levou uma passagem que eu já tinha lido tantas vezes. Mas como Deus falou comigo, e eu vou até falar para vocês, depois eu convido vocês em casa a ler essa passagem, está lá no livro de Atos 9. Quando o apóstolo Paulo, ele havia se preparado, tá? Ele foi pegar a carta do Sinédrio para poder perseguir
os cristãos. E ele, quando estava no caminho de Damasco, colocando medo, ele era mau, ele pegava as mulheres, arrastava aqueles que falavam que acreditavam em Deus. Quando ele estava no caminho de Damasco, todo mundo apavorado falando assim, agora ele vai acabar com a gente, porque ele foi pedir carta, não para destruir só os cristãos de Jerusalém, mas os que estavam fora também. Então ele estava preparado, com a gana para destruir. E eu estava pensando, meu Deus, e um dia Deus mudou uma história. Quando esse homem entra para perseguir o povo de Deus, esse homem tem um encontro com a luz. Ele tem um encontro com Deus. E quando ele teve esse encontro com Deus, ele caiu. Naquele momento que ele caiu daquele cavalo, ele caiu sem enxergar nada. E ele ficou meio tonto, e ele perguntando o que eu estou fazendo aqui. E ele escutou uma voz dos céus, que gritou bem alto, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ficou espantado. Isso você pode trazer para a tua vida, que quando acontece alguma coisa, tá, com você, e você diz, mas eu estou sendo perseguido. Se você está na presença de Deus, se você está em Deus, não te preocupes, porque você não vai estar de maneira nenhuma sendo perseguido pelaquela pessoa ali, não. Você vai estar perseguido, mas é Deus que vai cuidar, tratar daquela pessoa. Você não tem nada que ficar preocupado. Aí o que aconteceu com ele? Ele caiu ali e o Senhor fala para ele ir para uma cidade. Ele vai para aquela cidade, chega lá no meio da cidade, fica alguns dias naquela cidade. O Senhor chega para Ananias e fala com Ananias. Ananias, lá na rua direita tem um homem na casa de Judas. Tu vai chegar lá na casa de Judas, você vai pegar aquele homem, você vai botar a mão na cabeça daquele homem, você vai orar por aquele homem, porque aquele homem é meu, ele é vaso escolhido meu. Aí, Ananias bate um lero com o Senhor, começa a conversar com o Senhor, fala, Senhor, espera aí um instantinho, que negócio é esse? Que esse homem aí, ele estava vindo para cá para acabar com a gente, para destruir, o Senhor está mandando eu botar a mão na cabeça dele e orar. E você sabe o que o Senhor fala para ele? Bota a mão na cabeça dele. Ora por ele. Porque quando você acabar de orar por ele, ele vai ser tomado pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento, ele vai sair falando do meu amor, pregando, fazendo a minha obra. Vocês conseguirem entender que um momento do toque de Deus na vida de uma pessoa, o Espírito Santo toma aquela pessoa é dominada por Deus e tudo muda. Você percebeu como houve uma mudança na vida de Paulo a partir do momento quando Ananias põe a mão na cabeça dele e ele é batizado e ele é cheio do Espírito Santo. Aí você vai me perguntar, Cristina, aonde você quer chegar? Você viu aqui que nós lemos sobre Davi, sobre o Salmo 139, que fala da onisciência de Deus, do cuidado de Deus, que nós somos únicos, que o cuidado de Deus com a gente é maravilhoso, que o Espírito Santo, a partir do momento que está em nós precisamos entender, isso é coisa que nós precisamos entender, que você não é mais aquele patinho feio, você não é mais aquele... Você já viu que tem pessoas que não conhecem Jesus, que elas têm vergonha de tudo, têm vergonha às vezes do corpo, têm vergonha do cabelo, têm vergonha de rir, têm vergonha de falar. Mas quando passa a entender que você tem um amor maior do que tudo que não te rejeita, um amor que não ri de você, você se aceita. Fica diferente, tudo é diferente. E é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente precisa acordar para entender. Mas quando você entende isso, e você está em Deus, você sabe que você é querido dEle, que você é amado dEle, mas a gente às vezes se limita só nisso, enquanto Ele está dizendo assim, filho, eu tenho profundezas no meu espírito para você. Eu quero te levar em lugares mais altos. Eu quero te revelar coisas mais profundas. E isso como, Cristina? Eu que vou decidir.
Sabia que sou eu que vou decidir? Porque assim como eu decido, quando você acorda de manhã, você pode decidir. Pentear o cabelo ou não, vamos falar a verdade. Se você quiser acordar, sair de cabelo cheio, cabelo sem pentear, se você acorda de manhã e você quer botar uma roupa amarela, ou uma roupa verde, ou uma roupa amarela, você vai decidir aquilo ali. Você pode decidir, uma decisão. Se eu estou aqui com você cantando, falo assim, quando a gente está com a igreja geralmente lotada, a gente fala assim, levanta a mão. Aí às vezes você faz o quê? Levanta. Mas tem gente que fala, eu não vou levantar. E decisão sua, você está certo. Você não está com vontade de levantar, você não vai levantar, você vai ficar com a mão para baixo. Aí vai ter casos que você às vezes vai dizer assim, às vezes os ministros estão cantando e vamos dizer, pula, ou canta, dança. Aí você diz, eu não quero dançar, eu quero ficar parado. Decisão tua. Você decidiu aquilo ali, você está... São decisões que não vai prejudicar ninguém, tá? Mas existem decisões que podem prejudicar outras pessoas, né? Existem decisões que às vezes eu vejo, a pessoa fala assim, marido às vezes toma uma decisão assim, eu vou sair desse casamento porque eu arrumei uma outra moça e vou embora desse casamento. Aí toma aquela decisão sem pensar, uma decisão que vai mexer com a vida de outras pessoas. Se tem filho, vai mexer com a esposa, vai mexer com os filhos. São decisões que prejudicam outras pessoas. Caso também, às vezes, até uma troca de igreja, porque eu soube de uma moça, que essa moça, ela frequentava aqui um tempo, e ela foi morar em outro lugar. Ela falou para o marido dela que ela tinha que ir para outro lugar, e foi, passando um tempo, o próprio marido falou, eu não gostei dessa igreja, e hoje o marido está desviado, os 2 filhos estão desviados, e ela outro dia encontrou comigo e falou, pastor, eu vou ter que voltar para a igreja, porque meu marido não quer ir para outra igreja. São decisões, e decisões são coisa séria. Só que hoje eu quero falar para você sobre uma decisão que nós precisamos tomar, que é uma decisão muito séria também, que é uma decisão que eu vou dizer para vocês, que eu preciso entrar mais em Deus. Eu preciso querer mais de Deus. Aí você que tá me ouvindo aí, você pode dizer assim, mas Cristina, como é que eu posso decidir viver uma vida mais em Deus, sair do raso e entrar em algo mais intenso? Depois vocês em casa, se quiserem com calma, vocês leem João 6 e Lucas 5. Porque no livro de João 6, nós encontramos ali uma multidão que seguia Jesus pelos milagres. Eles seguiam Jesus pelo pão que Jesus dava, seguia Jesus pelas coisas que Jesus dava. Mas lá em Lucas 5, a gente conhece um povo que seguia Jesus porque eles queriam aprender mais de Jesus. Eles queriam se aprofundar mais em Jesus. E é isso que eu estou querendo convidar você que está aí na tua casa. Fazer como esse povo. Querer se aprofundar mais em Jesus. Mas Cristina, o que vai acontecer comigo se eu me aprofundar mais em Jesus? Você vai ficar como um dinamite. Todo lugar que você entrar, você vai ser como uma bomba atômica. Você vai destilar coisas que no mundo natural você não destilaria quando você entra nessas profundezas. Aí que eu quero convidar você a fazer algo, porque muita gente não entende isso. É uma coisa que às vezes acontece um nó na cabeça de muita gente quando a gente fala assim, batismo em línguas, falar em línguas, falar no Espírito. Eu escuto muita gente falar assim, mas eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu já sou 10 anos crente e eu não falo em línguas. Eu quero falar para você, batismo, sabe, eu tenho estudado muito isso, eu tenho orado muito sobre isso, e o que eu aprendo com isso? Falar em línguas é pela fé. Quando
Vocês, eu não sei se vocês perceberam. Por que eu li Atos 9? Falei em Atos 9 aqui. Porque quando Paulo, aquele que não valia nada, quando ele estava na casa de Ananias, Ananias pôs a mão na cabeça dele, a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo, dali ele saiu cheio e foi embora pregar a palavra, foi embora fazer o ID de Jesus. Então, gente, no meio de uma pandemia, no meio de uma jornada que a gente tem vivido aí, eu falo para vocês, eu convido vocês, sai do raso. Vai buscar o batismo no Espírito Santo. Nos dias de isolamento, nos dias que você está dentro da tua casa, abre a tua boca, comece a falar em línguas, comece a cantar em línguas. Cristina, por que você está falando isso? Por que você está falando? Eu estou falando de algo, gente, que eu tenho vivido. Vocês não imaginam. No tempo dessa batalha, os questionamentos que chegam a mim de pessoas que eu preciso estar cheia de Deus. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, vai me trazendo uma experiência diferente. E o Espírito Santo foi e me trouxe muitas experiências, não foi uma. Inclusive, vou contar para vocês aqui. Uma moça, ela foi na minha casa, tá? E chegando lá, gente, conversando, e ela ficou conversando, estava no carro, ela e uma outra amiga dela. E eu falei para ela, era 9 horas da noite, ela saiu da minha casa. Quando ela saiu, eu falei para ela assim, fecha o vidro do teu carro. E ela falou assim para mim, brincando. Aí ela falou assim, não, com esse negócio que está acontecendo aí, ladrão nem olha para a gente, esquece da gente. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, fecha o vidro. Aí as duas brincando, levando na brincadeira, ela mora em Pendotiba, não. É aquele lado lá, Pendotiba, acho que Itacoatiara, um lugar assim. Aí eu lembro que ela foi para aqueles cantos de lá e eu, quando eu subi na minha casa, quando eu subi a minha escada, eu escutei o Espírito Santo falando assim para mim. Fala em línguas até ela chegar em casa. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu com tanta coisa para fazer e vou ficar falando em línguas até essa moça chegar em casa. Porque ela falou que quando ela chegasse, ela ia me ligar. E eu fiquei, mas isso, eu comecei falando. Quando foi daqui a pouco, começou o fogo me tomar, que eu não conseguia sentar e não conseguia ficar parada. Eu comecei a andar para lá e para cá, e fiquei andando. E aquilo vinha uma força, uma língua de longe mesmo, assim, saindo, e comecei a falar em novas línguas, como se fossem novas mesmo. Passando 40 minutos, eu parei. Não falei mais em língua, eu falei, não ligou para mim, também não vou ligar não. Ela falou que ia ligar. Quando passou mais tempo, essa moça liga para mim. Quando ela liga para mim, ela liga assim, Tina, chorando. Eu falei, o que foi? Sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Que voz é essa? Aí já fiquei nervosa. Falei, que voz é essa? Aí ela falou assim para mim, sabe o que aconteceu? Meu vidro estava aberto, veio 2 caras, botaram a arma na minha cabeça. Quando eu vi o revólver, eu em vez de apertar o freio, eu apertei o acelerador. E quando apertei o acelerador, o carro bateu numa mureta, o carro deu 3 capotagens, os caras fugiram, mas o meu carro deu perda total. E a minha amiga, aquela moça que estava do lado, que elas ficaram brincando, ela quebrou só um pedaço, arranhou só o nariz, e ela não teve arranhão nenhum. A menina só machucou o nariz. Não precisaram ir para o hospital, elas estavam me ligando, porque a polícia estava vindo, né, o carro dela tinha seguro, porque ia ver o negócio do carro, ela ligou para o seguro, mas não teve nada. Aí você pode me perguntar, mas não teve o acidente? Teve o acidente. Mas aquele acidente que o carro deu 3 voltas, aquilo ali era um laço de morte que tinha para elas. Mas enquanto você, ou na sua casa, ou em algum lugar, você está falando em línguas, as coisas começam a se movimentar. Vai falando e vai se movimentando, 15 minutos, se pode meia hora, se pode 1 hora, vai falando porque você não vai ver, mas as coisas vão começar a ir para o lugar, as coisas vão começar a acontecer. Cristina, mas eu estou tão ansiosa, eu não tenho paz. Eu vou pedir a quem está ali no Data Show para colocar Isaías.
28:11. Coloca para a gente Isaías 28:11. Isaías 28:11. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Mas eu pedi só 11, né? Mas tem o 12. Dá para botar o 12? Ao qual dissera: este é o lugar de descanso. Deixe descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não querem ouvir. Aí eu convido você, quer descanso? Quer paz? Ah, Cristina, está uma pandemia lá fora. Nós não somos loucos a ser egoísta, a pensar só na gente e esquecer que tem gente morrendo lá fora. Porque todos nós sabemos que precisamos estar se cuidando, mas a nossa parte é entrar no descanso de Deus. A nossa parte, como eu entro no descanso dele? Põe para mim, se você pode também, Romanos 8. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que acontece quando eu estou orando? Quando eu estou orando em línguas, quando eu estou falando no Espírito, eu não sei o que eu estou orando, mas o Espírito Santo entende tudo o que está acontecendo. E muitas vezes você vai estar orando e você não sabe o que está acontecendo, mas enquanto você está orando, Deus está dando livramento nos hospitais. Enquanto você está orando, Deus está dando livramento na sua casa. Deus está dando livramento na sua família. Enquanto você está orando, muita gente às vezes está orando assim: ah, Senhor, esses dias eu ouvi uma moça falar assim: ah, Senhor, eu não sei como orar pela minha família. Começa a orar em línguas, porque o Senhor vai botar tudo no lugar. Aquele marido que precisa de libertação, o Senhor vai botar no lugar. Aquela esposa que precisa de libertação, o Senhor vai colocar, fazer tudo conforme a vontade dele. Estava ouvindo um testemunho de uma senhora que ela contava que ela orava muito pelo filho dela, que estava namorando uma moça, que ela não concordava com aquela moça, e ela disse que um dia o Espírito Santo falou assim: não fala para ele não, só ora em línguas. E ela disse que quando ela começou a orar em línguas, o Senhor começou a trazer aquilo que era da vontade de Deus para o filho dela. Eu não sei como está o seu coraçãozinho, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor te sonda e Ele te conhece. Ele sabe, antes que saia qualquer palavra da tua boca, Ele tudo já te conhece. E talvez você está aí, talvez você está preocupado com o seu amanhã. Talvez você está falando assim: ó, eu não sei como vai ser a minha segunda-feira. Mas eu convido você, assim como você pode escolher ficar em pé ou ficar sentado, assim como você pode decidir levantar a mão, como abaixar a mão, você vai decidir nesse momento a querer sair do raso, para entrar nas profundezas de Deus. Vamos ser conforme o povo de Lucas 5, que não procurou Jesus só por causa dos benefícios. Porque o povo de Lucas 5, eles procuraram Jesus porque eles queriam aprender mais dele, eles queriam ouvir Jesus falar. Eles queriam ouvir a voz dele, eles queriam ouvir o ensinamento dele. Esse tempo, gente, que a gente passou, está passando, nós sabemos que foi um tempo de experiência para muita gente. Quanta gente leu mais Bíblia? Quanta gente aprendeu mais a servir? Eu vi tanta gente, eu vi tanta coisa linda acontecendo, pessoas dividindo o salário para fazer compras para outras pessoas. Eu vi isso assim perto de mim. Sabe, então eu fico vendo assim, quanta coisa boa
aconteceu e quanta coisa boa ainda pode continuar acontecendo quando a gente entende que nós, tá, podemos sair desse natural e entrar no sobrenatural. Porque na minha alma, na minha mente, eu sinto medo. Na minha alma, na minha mente, eu me sinto desencorajado. Mas quando eu entendo que é no Espírito, que o Espírito Santo de Deus se comunica comigo, eu começo a entender que é no Espírito que eu vou acreditar, é no Espírito que eu vou confiar nele, é no Espírito que eu posso acreditar que um dia ele pode mudar todas as coisas. É no Espírito. Então é hoje, é no Espírito que você pode começar a falar novas línguas. Talvez você possa ter 10 anos que você está frequentando igreja, mas você ainda não entendeu que o que Deus tem para você é muito mais além. Que você fica assim, mas eu vou falar, eu vou orar para falar. Não, até um tempo, eu confesso para vocês que eu era muito falha nisso, né? Eu errei muito, porque eu falava, eu vou orar, vou fazer jejum para você poder ser batizado com o Espírito Santo. Vou fazer... Aí, depois, conforme eu fui lendo, comecei a ler as cartas de Paulo, comecei a Deus me descortinar. E eu comecei a ver também pessoas que às vezes a gente chegava para orar. Nós fomos orar uma vez um rapaz que ele tinha um problema, ele era totalmente oprimido. E quando nós fomos orar por aquele rapaz, ele gritou, eu quero Jesus agora. E quando ele começou a gritar, eu quero Jesus agora, tinha 4 pessoas ali comigo, e nós começamos a agradecer a Deus, assim, pulando, que lindo, ele quer Jesus. Eu falei, Senhor, enche ele do Espírito Santo. Mas eu não imaginava que eu estava pedindo para encher ele do Espírito Santo, que ele ia falar em língua. Quando eu falei, Senhor, enche ele do Espírito Santo, o cara começou a pular, foi batizado com o Espírito Santo. Aquilo ali me chocou. Falei, peraí, o homem, ele era todo promíscuo, todo errado, aceitou Jesus agora e começou a falar em línguas. Então isso me abriu, que é tudo mais simples do que a gente imagina. Porque nós, às vezes, complicamos. Aquele rapaz, depois que ele ficou na presença de Deus, ele começou a melhorar. Cada dia ele buscava mais o Senhor, cada dia ele se apaixonava mais pelo Senhor. Então eu quero convidar você que está aí na tua casa, que daqui a pouco vai participar da Santa Ceia. Sai do raso. E se você decidiu no seu coração, assim conforme eu falei, que tem coisas que eu preciso, se eu quiser, eu posso viver a vida inteira, morrer, ir para a glória, ir para o céu, sem querer mais de Deus, sem querer buscar mais, sem querer conhecer mais dele, e sendo um servinho do Senhor, abençoado ali, vai para o céu direitinho, mas eu tenho na minha mão uma oportunidade vinda do céu, que o Senhor diz, eu tenho um descanso para você. Abre tua boca. Começa a falar em novas línguas. Você que está na tua casa, às vezes está preocupado, está sem dormir, está com insônia. Eu vou fazer uma coisa com você nessa noite, quando você for dormir. Porque eu tenho escutado muito isso. Muita gente falando, tenho passado a noite toda sem dormir. Começa a falar em línguas, tá? Aí você foi dormir, um exemplo, está sem sono 2 horas da manhã. Fala 2, vai falando até 3. Porque quando chegar o horário que você, não estou aguentando mais ali, você vai dormir cheio do Espírito Santo e recebendo revelações do alto. Porque tem coisas grandes que Deus quer fazer. Eu vou pedir que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Fala com o Espírito Santo. Se você é aquela pessoa que você tem sido intimidada pelo inimigo em algumas situações, você sabe que você não é uma pessoa que não tem um dono. Nós temos um dono que diz para a gente no Salmo 139 que antes de você nascer, antes de nós nascermos, Ele tudo já nos conhecia. Ele sabe do nosso deitar, Ele sabe do nosso levantar. Ele nos sonda. Ele nos conhece. E o desejo do coração dele é que a gente entre nas profundezas dele.
que a gente venha conhecer os segredos dele. E não tem momento mais oportuno para a gente conhecer os segredos dele do que agora. Tem um louvor que diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Por que você não prepara essa noite para você navegar nesse oceano, pedindo o Espírito Santo para te inundar, pedindo o Espírito Santo para te renovar? Quando você não souber como orar, quando você, a sua dor, as suas lágrimas vier aos teus olhos, você vai falar: Senhor, eu não sei como orar. Eu convido você a abrir sua boca e começar a orar em novas línguas, porque você vai ser edificado pelo Senhor, você vai ser renovado.